as ideologias de esquerda e direita, elas representam como que duas alas de um processo único, que está indo de qualquer maneira para uma centralização. A tese, aliás, não é minha, a tese é de um livro de Bertrand de Juvenel, que eu considero o melhor livro de ciência política que alguém já escreveu, que se chama Du Pouvoir, sobre o poder. E onde ele, examinando a história do Ocidente dos últimos séculos, ele diz o seguinte: haja o que houver, sempre o poder sai mais poderoso. Quer dizer, o poder está sempre mais centralizado e sempre mais distante, né, do cidadão comum. Se nós vemos, por exemplo, qual o poder que tinha o senhor feudal sobre o camponês? Total. Total pela lei, mas que instrumentos efetivos ele tinha? Econômicos, era o dono da terra. Não, de jeito nenhum. A legislação previa tantos limites ao exercício desse poder que, na verdade, ele ficava reduzido a uma superioridade muito pequena. Agora, se você pegar um governante de hoje, o governante de hoje tem poder total sobre populações inteiras. Não, quer dizer, então, um poder na sua quase opinião, divino. O senhor feudal tinha menos poder? Certa, não, isso não é o equívoco no qual eu incorro também. Não. O senhor feudal não tinha quase poder nenhum se comparado com o governante atual. Ele tinha mais direitos por lei, mas não meios de exercer o poder. A confusão toda vem de que, geralmente, a nossa cultura tende a identificar a história jurídica como se ela fosse toda a história. Então, pela história jurídica, você vê que os direitos da população foram se ampliando. Mas se nós, em vez de atentarmos para a história jurídica, nós fizermos a história dos meios de poder, dos meios efetivos de poder, então o governante atual, ele é quase um deus. Mas esse poder emana do povo? Teoricamente, mas na prática, nós sabemos que o problema não é esse. Por exemplo, os governos atuais, todos os governantes, não só os governantes, como as grandes empresas, têm meios de produzir opinião pública. Não é isso? Estes meios, por exemplo, seriam impensáveis para qualquer governante antigo. Júlio César não pensaria numa coisa dessa. O senhor fala em publicidade e propaganda? Eu vou lhe dar um exemplo. Quando Luís XIV quis formar o seu exército, ele teve que ir pessoalmente de cidade em cidade, pedindo, pelo amor de Deus, para que se alistassem. Tá certo? E conseguiu formar um exército de 144 mil pessoas, que era o maior da Europa. Quando veio a Revolução Francesa, então se criou o recrutamento militar obrigatório. Em questão de algumas semanas, você tem um exército de 1 milhão de pessoas. E quem não quisesse ser alistado, ia para a guilhotina. Hoje, por exemplo, o serviço militar nos parece uma coisa inteiramente normal. Quer dizer, nós nos acostumamos com este privilégio da autoridade, então já não nos parece opressivo, porque nós nos acostumamos com tudo. Mas quando chegam, então, esses grandes regimes totalitários do século XX, nazismo, fascismo, comunismo, bom, esse tem o direito de fazer o que quiser conosco. Quer dizer, diz aonde você vai morar, diz aonde você pode trabalhar, com quem você pode casar. Quer dizer, há um controle muito grande que os governantes da antiguidade, da Renascença, da Idade Média, da antiguidade, nem poderiam imaginar. Júlio César nunca pensou, tá certo, em ter, vamos dizer, um poder, por exemplo, de deslocar, digamos, 60 milhões de pessoas, como fazia Stalin, né? Temos que tirar esse sujeito daqui e botar lá. Essa ideia nunca ocorreu a Júlio César nem a Átila Uno, e lhes pareceria monstruosa, na verdade. Professor, eu vou pedir um tempinho para o intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho conversando com o escritor e filósofo Olavo de Carvalho. Até já. Professor, o senhor se envolveu em algumas vastas discussões sobre minorias. Por exemplo, a semana passada, ou retrasada, o senhor teve uma briga epistolar na Folha de São Paulo com a expressão está tudo negro, está preto, negritude. Como é que é isso, professor? O que acontece? Bom, ali acontece o seguinte, que houve uma entrevista do ministro da Cultura, Francisco Verfort, dizendo que o uso de expressões como denegrir e a situação está preta tem um fundo racista. O que é uma bobagem fora do comum, porque essas expressões não têm relação nenhuma com a cor da pele de quem quer que seja, porém, são expressões diretas da impressão de claridade e trevas, luz e trevas, que são impressões idênticas em todos os seres humanos. Tanto assim é que na própria cultura ioruba, o simbolismo das cores branca e preta é a mesma coisa, né? E eu duvido muito que o Chico Buarque, no samba dele, meu caro amigo, ao dizer que a coisa aqui está preta, ele estivesse se referindo a algum cidadão de raça negra. Ele está se referindo a um simbolismo primário, que é o da escuridão do cárcere. Mas a expressão judiar é uma expressão preconceituosa, ou não? Não necessariamente. Porque designa-se um mal que se faz a alguém. Esse alguém pode ser o próprio judeu. Quer dizer, a expressão não diz que quem judia é o judeu? Quer dizer, não é? Ao contrário,
tratá-lo como certas pessoas tratavam a um judeu. Veja, isso faz parte da própria natureza da linguagem. Toda a ciência linguística do século XX... Que não é essa a interpretação que se dá hoje no Brasil. A palavra judeu estão forçando para dizer que isso é uma maldade feita por judeu. Não, maldade feita por judeu, feita contra o judeu. Olha, toda a ciência linguística do século XX prova que as palavras não têm significados fixos, grudados nelas de uma vez para sempre, mas que dependem sempre do contexto. Qualquer análise linguística tem que levar ao contexto. Então você não pode dizer que tal palavra, tá certo? Ela tem conotação racista. Por definição, não existe conotação fixa. Quer dizer, a hora que chega um ministro da Cultura e diz isso tem uma conotação racista, ele está mostrando que não conhece a língua, não conhece os princípios elementares da linguística. Conotação fixa é absolutamente impossível, porque conotação é precisamente aquilo que o sentido de uma palavra tem de variável. Professor, a denotação pode ser fixa, mas a conotação, quer dizer, o valor associado, o valor subentendido, não pode ser fixo em hipótese alguma. Portanto, a mesma expressão pode ser usada com sentido racista ou com sentido não racista e até com o sentido contrário. Isso aí faz parte da mecânica natural da língua. Muito me espanta que tanta gente hoje ignore ou finja ignorar uma coisa dessa. Professor, o senhor manteve uma imensa polêmica com o reitor da PUC do Rio, porque 3 jovens escreveram um artigo num jornalzinho estudantil, o individualista. O indivíduo. E acabou havendo, que foram considerados racistas, e evidentemente não são. Pelo menos a expressão no artigo deles não era racista, a meu ver. Não era absolutamente. Mas a época que aprendeu o jornal. A posição que eles defendiam lá era exatamente a posição tradicional brasileira que nós recebemos de Gilberto Freire e Darcy Ribeiro. Quer dizer, o Brasil não é uma sociedade multicultural como a americana, mas é uma sociedade mista. Quer dizer, uma sociedade essencialmente mestiça. Tá certo? Nós temos quase metade da nossa população é mestiça. Ora, fica evidente que o problema das raças aí não se coloca de maneira idêntica ao que se coloca numa sociedade multicultural como a americana, onde há guetos separados, onde o pessoal de uma raça tem os seus representantes políticos, não conversa com o vizinho e assim por diante. Ou seja, o diálogo entre raças numa sociedade multicultural como os Estados Unidos é um diálogo político, feito através de seus representantes da sua elite. Agora, aqui não. Aqui o convívio das raças é feito diretamente. Para dizer como o rapaz do indivíduo, o editor do indivíduo, Pedro Sete Câmara, que é meu aluno, rapaz muito inteligente, diz: o Brasil é o único país do mundo onde no programa árabe passa anúncio do programa judeu e vice-versa. É o único país do mundo onde o bairro árabe, por exemplo, no Rio de Janeiro, é o bairro judeu. Tá? E assim por diante. E a própria mestiçagem, quer dizer, se nós fôssemos realmente racistas, mas como é que conseguimos produzir 50% de mestiços? Né? Só se casaram com a pessoa de outra cor por vingança, para prejudicá-las, né? Tem pessoas que a gente pergunta contra quem ele vai casar, só se foi isso. E os nossos grandes escritores, nós tínhamos conversado antes do programa, Machado de Assis. Mas é exatamente, Machado de Assis, Cruz de Souza. Veja, já eram Cruz de Souza, Gonçalves Dias, quer dizer, já eram glórias no século passado. Já eram pessoas... Nessa polêmica, que eu não sei se acabou e como acabou, o jornalzinho foi apreendido, eles apanharam... Não, houve inicialmente um ato de violência que juntaram 100 militantes, eu creio que insuflados em parte pela própria reitoria, tá certo? Ou se a reitoria não insuflou, pelo menos foi conivente, e avançaram em 100 contra 3, quer dizer, um negócio de uma valentia extraordinária, né? O que eles escreveram literalmente era mais ou menos que havia negros que haviam escravizado negros. Porque é um fato histórico conhecido, porque a escravidão na África, ela existiu durante 1000 anos. E, note bem, quando no século passado a Inglaterra proibiu o tráfico, reprimiu o tráfico, quem se rebelou contra? Foram os potentados africanos, negros, do Sudão, que lucravam com isso. E lutaram de armas em punho contra os ingleses para manter a escravidão. Ou seja, não só a libertação dos escravos, como a própria ideia de que as pessoas de todas as raças devem ter os mesmos direitos, esta é uma ideia da criação da civilização do Ocidente. Agora, o que não tem sentido é o seguinte: o movimento negro começou reivindicando que os negros pudessem desfrutar, em paridade com os brancos, dos direitos e benefícios criados pela civilização ocidental. Essa é a coisa mais justa do mundo e isso não se discute. Porém, a partir do momento onde começam a obter esses direitos, o que eles fazem? Começam a exigir que esta civilização que lhes deu esses direitos seja condenada e que sejam exaltadas, em contrapartida, as culturas africanas que eram escravistas, tirânicas, tá certo? E na qual eles hoje não quereriam viver por nada deste mundo. Quer dizer, quem é que vai
querer trocar a sua condição de cidadão brasileiro, de cidadão americano ou de cidadão inglês, tá certo? Para querer ser um súdito de um potentado sudanês, tá certo? Que pode escravizá-lo, vendê-lo. Quer dizer, não tem sentido. O senhor acha que o movimento negro no Brasil está copiando esse movimento negro americano? Não maciçamente ainda, mas já está. A gente já vê uma certa tendência nisso aí. Só que para os americanos ainda se entende esta demência pelo fato de você ser justamente uma sociedade multicultural, onde as pessoas já não se compreendem umas às outras. Mas nós que estamos aí na mestiçagem há 4 séculos, nós não temos o direito de ser tão burros assim. Nós não temos o direito de não nos compreender mutuamente desta maneira. Tá vendo? Professor Olavo, essa conversa leva a outro ponto. O senhor acha que a universidade é um lugar de exercício de ideias e de liberdade hoje no Brasil? Bom, quem queira exercer a inteligência livremente não será impedido de fazê-lo, apenas não será estimulado. Tá, não será patrulhado? Como esses jovens? Eu creio que sim, eu creio que sim. Eu posso falar muita coisa porque eu não sou um membro da profissão universitária, eu sou um jornalista, tá certo? Mas eu vejo amigos meus que são professores universitários e eles se sentem muito vigiados e patrulhados. Tá? E a toda hora eu escuto a seguinte frase: se eu dissesse essas coisas que você diz, eu já teria perdido meu emprego há muito tempo. Agora eu não posso perder meu emprego porque eu não o tenho. Mas quem patrulha? Os colegas. Mas por quê? Baseados no quê? Primeiro no corporativismo, tá certo? E na intocabilidade da elite acadêmica. É curioso porque é a elite acadêmica mais vagabunda, mais baixa do mundo e a mais pretensiosa. A brasileira? A brasileira, certamente, porque se você pegar, por exemplo, o anuário da Enciclopédia Britânica, todo ano sai a lista dos prêmios científicos dados no mundo inteiro, tá certo? Nunca vi um brasileiro nessa lista. Ou seja, a produção científica e intelectual dessa gente é absolutamente ridícula, não tem peso no mundo, quer dizer, não tem autoridade nenhuma para falar, não são nada. Tá certo? E justamente por não ser nada, então fica se apegando, né, a este formalismo, a esta coisa boba, tá certo? Que as pessoas verdadeiramente grandes nunca tiveram. Um Gilberto Freire nunca teve isso, um Miguel Reale nunca teve isso. Você acha que a elite universitária não é muito parecida com a própria elite brasileira? Certamente, certamente. É um pessoal profundamente complexado. Né? Quer dizer, uma elite complexada que tem que se defender do intruso como se fosse uma ameaça. O intruso, o senhor diz que é o estrangeiro para a elite? Não, qualquer pessoa que queira opinar sobre o que quer que seja sem pedir o aval desta classe. Então, o senhor não vê liberdade na universidade brasileira? De maneira efetiva, não. Existe uma liberdade formal. Mas a liberdade igual a formal, americana, por exemplo, ou não? A liberdade formal não basta. É preciso também a condição real do exercício daquilo. Mas, quer dizer, se você diz, todos aqui têm liberdade de falar o que quiser, tá certo? Mas você tem uma pauta já predeterminada de assuntos, tá certo? E qualquer assunto fora disso, ninguém presta atenção, não adianta. É a mesma coisa que você não ter a liberdade de falar. Né? Professor, eu vou fazer mais um intervalo e depois nós voltamos com as perguntas dos nossos telespectadores. Até já com o professor Olavo de Carvalho.